Quem estava domingo passado aqui, por favor, dá um sinal com a mão aqui. Querido, nós ministramos uma palavra, foi sobre, você lembra o tema? Um parente remidor. E se porventura você não teve a oportunidade, nem presencial e nem pelo nosso canal no YouTube, você não teve a oportunidade de assistir, de ouvir essa primeira ministração, eu quero lhe encorajar para você entrar no nosso canal no YouTube, até se possível se inscreva no nosso canal, tá bom? E você vai assistir a primeira parte desta palavra muito importante, e eu quero hoje concluí-la em nome de Jesus, ok? E eu quero, queridos, iniciar essa segunda parte compartilhando um texto que nós falamos na semana passada, mas eu quero usar esse texto porque ele nos dá uma noção da definição de redenção, tá? E quando se fala de um parente remidor, estamos falando da redenção, do plano de redenção de Deus para todos nós seres humanos, ok? E o texto que eu vou ler está em Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Colossenses 1, versículos 13 e 14. Eu quero que você me acompanhe, se porventura você não estiver com Bíblia, mas nós temos aqui no nosso telão, e eu quero ler em duas versões este mesmo versículo, preste atenção. Ele nos resgatou e nos trouxe para o reino do seu Filho, a quem tanto ama, e por meio dele nós estamos livres e os nossos pecados foram perdoados. Amém? Na outra versão, olha como está escrito: ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. Amém, queridos? Então estes versículos, eles têm tudo a ver com o plano de redenção que Deus preparou, organizou realmente para que nós pudéssemos ser alcançados com Ele. Mas eu quero fazer uma coisa, você sentado mesmo, eu quero fazer uma coisa aqui muito importante. Preste atenção nisso aqui. O Salmo de número 18, versículo 28, a parte A, parte B. Salmo 18, versículo 28, parte B. O salmista diz assim: o Senhor, escute bem, o Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas. Pastor, como é que um crente pode ter trevas na vida dele? Preste atenção nisso aqui. Salmo de número 119, versículo 130, está escrito: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Quando o salmista diz: o Senhor derrama luz nas minhas trevas, ele está dizendo de áreas da vida dele que ele ainda não havia recebido revelação. E na área da minha vida em que eu ainda não recebi revelação, eu posso estar perdendo muito daquilo que Deus tem para a minha vida. Você entende? Coisas que nós... Porque Paulo disse, 1 Coríntios capítulo 3, Paulo disse: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então nós precisamos mais do que a letra, nós precisamos de revelação. Então o que eu quero lhe dizer com isso? Eu vou fazer uma oração com você, porque não adianta, em certo sentido você vai me entender, sem ofensa, não adianta a gente falar o plano da redenção por completo e falar e explicar, e de repente a pessoa sai daqui dizendo: olha, muito profundo o que o pastor falou, foi tão profundo que eu não entendi nada, foi só letra, não teve revelação. Porque a revelação, ela produz mudança. Diga comigo: a revelação produz mudança. Você entende? O salmista diz: a revelação das tuas palavras traz luz, esclarece. Então o que eu quero orar com você, sentado mesmo, eu quero fazer uma oração com você. Que oração? Eu quero que você seja assim como eu tenho procurado ser o mais honesto possível diante de Deus. Senhor, tem áreas da minha vida, já aconteceu comigo, teve casos passados, eu ouvi pregação que eu parei no meio do caminho, quer dizer, eu não vou ouvir mais, que eu não estou entendendo, porque para aquele momento estava sendo um negócio tão grande que eu não estava conseguindo receber aquilo para o meu espírito. Então a gente precisa pedir: Senhor, derrama a luz em áreas da minha vida que eu preciso receber luz, que eu preciso de revelação em áreas,
porque senão nós podemos estar sendo escravizados. Lembra, Jesus disse, João 8,32, e conhecereis a verdade. Tem muita gente que pensa que é só a verdade que liberta para ela converter. Mas existem verdades que vão nos libertando no decorrer da nossa caminhada com Cristo. Amém? Na medida em que nós vamos caminhando, meu Deus do céu, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Eu não sabia disso. Tem uma pessoa muito especial que está aqui conosco, não vou falar nome, mas ontem nós estávamos conversando e eu compartilhando algumas coisas com essa pessoa, e ela parou assim. Você sabe que eu vi aquela alegria no semblante dela dizer, meu Deus, eu não entendia isso. Eu estava fazendo assim porque eu não entendia isso. Então ouça, às vezes existem pessoas bem intencionadas, mas erradas naquilo que estão fazendo, porque não tem revelação ainda. Então a gente não pode julgar a pessoa. Fulano está fazendo isso. Não, cada um anda de acordo com a luz que tem, gente. Cada um anda de acordo com a revelação que recebeu. Agora entenda, eu não posso ignorar a revelação que eu recebi. Entende? Porque existe aquele que é o ignorante por não conhecer, e existe aquele que ignora o conhecimento que já tem. Nós não podemos cometer nenhum dos dois erros. Amém, queridos? Sentado mesmo, coloque por favor a mão sobre o seu coração. Espírito Santo, o Senhor veio para nos ajudar. O Senhor veio para ser aquele que Jesus disse, Ele vai guiar vocês a toda a verdade. Ele vos ensinará todas as coisas. Ele vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Então nós lhe pedimos, Espírito Santo, nos ajude, nos dê revelação. Nós queremos, Senhor, ir além do conhecimento. Nós queremos, Senhor amado, chegar no nível de revelação. Revelação que vai produzir mudança. Revelação que vai nos libertar. Talvez de coisas nas quais ainda estamos andando na ignorância, Senhor. Tenha misericórdia da nossa vida e nos ajude a entender aquilo que nós precisamos entender para este tempo. E que isto glorifique e exalte o teu nome, em nome de Jesus. Você que concorda comigo, diga amém. Diga eu recebo em nome de Jesus. Amém? Queridos, então preste atenção aqui. A redenção, na medida que nós entendemos a redenção, o plano de redenção, e começamos a viver esse plano de redenção, nós precisamos aprender a celebrar a redenção. Você vai entender melhor o que eu quero lhe dizer aqui. Como nós podemos celebrar? Eu quero lhe mostrar aqui algumas coisas na palavra hoje, aqui vou mostrar para você, mas nós vamos terminar cantando. Eu tive que pedir ajuda de algumas pessoas aqui, não era para ajudar a cantar, é porque estava parecendo que só eu era o velho no meio de todo mundo. Você lembra aquela música do Asaf Borba? Nós somos um povo a quem Deus libertou. Misericórdia. Eu vou apelar, pastora Neiva, cante comigo, pastor. Gente, nós vamos cantar, depois vai ter letra, que é muito linda a letra, escute. Nós somos um povo a quem Deus libertou, verdadeiramente somos livres, pois fomos comprados por seu grande amor, sim, Cristo nos resgatou, livrou-nos da mão do inimigo e nos trouxe a um lugar de glória, onde temos constante abrigo, onde temos garantida a vitória. Amém? Vamos celebrar depois cantando, com júbilo ao Senhor, porque foi isso que aconteceu conosco. Amém, queridos? Então escute, a consciência da redenção deve provocar em nós uma atitude de gratidão e culto a Deus. Vou repetir. A consciência da nossa redenção, do nosso resgate, da nossa remissão, deve produzir em nós uma atitude de gratidão e de culto a Deus. Porque senão, preste atenção, até eu estava falando hoje de manhã, eu quero falar também.
Preste muita atenção como você está cultuando a Deus. Porque a forma de você cultuar a Deus pode revelar, pode mostrar, revelar o nível de revelação que você já recebeu. Vou repetir. Não deixe ninguém julgar você ou examinar você. Examine você mesmo o nível, o tipo de culto que você está oferecendo para Deus. Porque o seu tipo de culto que você está oferecendo para Deus pode revelar o tamanho da revelação que você já recebeu. A redenção, ela deve produzir, gerar em nós uma grande gratidão. Gente, quando Davi está entrando em Jerusalém por causa da arca do Senhor que está sendo trazida de volta, a Bíblia diz que ele está dançando e saltando com todas as suas forças. Talvez alguns de nós, pelo tradicionalismo, iríamos meter-lhe a pedrada no Davi e chamar ele de carnal. Davi, por que tu está fazendo isso? Você não sabe o que Deus fez por mim. Nós estávamos aqui em Jerusalém sem a presença dele. Ele nos permitiu trazer de volta a presença que simbolizava através da arca. E ele está tão feliz porque está sendo restituído a glória. A glória de Deus está sendo restituída para Jerusalém. Então é uma expressão de muita gratidão, de muito louvor a Deus por aquilo que ele havia alcançado de Deus. Então, queridos, expresse sempre que possível essa gratidão e dê o seu melhor culto a Deus. Queridos, ninguém, olha o que está escrito, isso aqui não tenho anotado, eu só quero fazer esse adendo para que você lembre disso. O Salmo de número 49, versículos 7 e 8, está escrito assim: ninguém é capaz de redimir seu próprio irmão, ou pagar a Deus o valor de sua vida, porque o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre. Você que ouviu a primeira parte da mensagem, quando você vê como a lei dizia, é que se alguém empobrecesse e se tornasse escravo daquele senhor, e ele tivesse um resgatador parente cheio da grana, ele iria lá, iria perguntar: olha, quanto é que ele está devendo? Quanto custa a liberdade dele? Ele diria: custa tanto, eu vou cobrir, eu vou pagar, porque eu quero que ele seja livre das tuas mãos. E ele conseguia comprar. Agora, só que o salmista não está falando de uma escravidão física. Ele está falando de uma escravidão espiritual que se manifestou por meio da quebra da lei. Nós nos tornamos transgressores da lei de Deus. Isso nos trouxe uma prisão espiritual. E o que o salmista diz aqui? Olha, ninguém é capaz de redimir o seu próximo. Imagina alguém dizendo: olha, o Elcio pecou. Pecou contra quem? É escravo de quem? Ele pecou contra Deus. Aí imagina o meu parente rico chegar lá: Deus, quanto é que o Elcio deve, que eu quero pagar a dívida dele? Deus diz: não tem pagamento. A dívida dele é muito cara. É para a gente entender o que foi feito. Quando a Bíblia diz que ele nos resgatou, está dizendo que ele pagou um preço que ninguém podia mais pagar. Se fosse financeiro, qualquer um com muito dinheiro pagaria. Mas não era uma dívida financeira. Não era uma dívida. Alguém ia precisar me substituir você. E Cristo se apresentou como o nosso substituto. A dívida que era nossa, ele decidiu pagá-la. Gálatas 4, 4 e 5, 4. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Ou seja, a lei que eu e você não conseguimos cumprir, ele nasceu debaixo de tudo aquilo que a lei exigia, conseguiu cumpri-la. E ele diz: agora eu posso pagar o preço da forma correta para resgatar os que estavam debaixo da lei e se tornaram transgressores. E aí então a obra foi completa para a glória de Jesus. Amém? Então escute, a consciência de que éramos escravos, de que vivíamos sob o domínio do império das trevas, e que tudo que
que era nosso, estava debaixo do domínio do inimigo, mas que Cristo, ao ver a nossa condição, veio pagar o preço da nossa redenção. Ouça-me, essa consciência deve produzir em nós uma profunda gratidão e fazer com que o nosso culto a Deus flua com mais vontade, com mais intensidade, com mais disposição e com mais alegria. Porque deixa eu lhe dizer, tem gente que cultua a Deus com entendimento. Eu fui liberto, eu fui resgatado. Aí você sabe, aí o negócio, mas tem gente que cultua a Deus, parece que não recebeu nada, parece que nada foi feito por ela, e parece que ela não tem motivo nenhum para cultuar a Deus. É por isso que eu lhe disse que o nosso culto a Deus, ele pode revelar o quanto de revelação nós já temos daquilo que foi feito por nós ou não. Se nós temos muita revelação, nós vamos andar nessa luz, se nós temos pouco, nós vamos andar nessa mesma luz também que temos recebido. Só quem está entendendo, dá um sinal para mim aí. Amém? Escute, a decisão de vivermos uma vida de santidade também é fruto dessa consciência, queridos. Vou repetir, a decisão de vivermos uma vida de santidade também é fruto da consciência que temos do nosso resgate, da nossa redenção. 1 Coríntios capítulo 6, olha versículo 18 a 20. Paulo diz assim: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém, queridos? Os quais pertencem a Deus. E com base nesse texto, o apóstolo Paulo ele nos deixa claro, em 3 frases distintas, a ênfase de que nós fomos comprados por Cristo e de que nós nos tornamos propriedade exclusiva de Deus. Ele dá ênfase nesse texto aqui. Qual é a primeira ênfase? Das 3 frases aqui que ele dá uma ênfase bem especial. Primeira, ele afirma que nós não somos de nós mesmos. Isso aqui, meu Deus, aqui é muito importante. Alguns já vão entender isso aqui, outros ainda não. Eu não devo viver nesta vida como se eu fosse dono dela, da minha própria vida. Isso é muito importante. Isso. Gálatas 2:20, Paulo diz: agora já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E este viver que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E João diz: aqueles que vivem não devem viver mais para si mesmos, mas para aqueles que os amou e por eles se entregou. Então é um entendimento que nós vamos ter. Nós não somos de nós mesmos. Eu vou antecipar um versículo aqui. Os ismaelitas compraram José de seus irmãos e o levaram como escravo para o Egito. Lá o senhor chamado Potifar o comprou dos ismaelitas. A minha pergunta é: José foi como escravo para o Egito, ele foi vendido, José deixou de ser escravo? Não. Dá para captar a mensagem aí? Não. Eu era escravo, eu fui comprado, eu deixei de ser escravo? Troquei de dono. Caminhe comigo aqui. Segunda frase distinta que ele dá uma ênfase importante sobre isso. Segundo, ele declara que nós fomos comprados por um bom preço.
Nós fomos comprados por um bom preço, por um alto preço. E a terceira ênfase, ele diz que o nosso corpo e o nosso espírito pertencem a Deus. Isto aqui nos fala de um verbo que indica posse. Pertencemos àquele que nos comprou. Pertencemos àquele que nos comprou. Portanto, preste atenção nessa frase, portanto, separar-se do pecado e santificar-se para Deus significa glorificá-lo por meio do nosso corpo, queridos. Amém? Vou repetir. Portanto, separar-se do pecado e santificar-se para Deus significa glorificá-lo por meio do nosso corpo. Romanos 12:1, olha o que Paulo diz, irmãos. Deus mostrou para nós uma grande misericórdia. Por isso, peço-lhes que ofereçam a Ele as suas vidas em sacrifício. Isto é, um sacrifício vivo, puro e que lhe seja agradável. Esta é a maneira espiritual de vocês o adorarem. Então ele fala de uma forma consciente que nós vamos passar a fazer isso. Não é um culto só de palavras, mas que não deixa de ser uma exaltação. É um culto que expressa a nossa santidade e boa mordomia. Querido, escute isso aqui. Devemos celebrar a redenção não só por meio de cânticos, mas também por atitudes. Quando reconhecemos que Deus comprou o nosso corpo e cuidamos dele com a consciência de que ele é de Deus, nós estamos cultuando ao Senhor, estamos oferecendo a ele um culto racional. Deixa eu lhe falar uma coisa que hoje de manhã eu falei, eu vou me adiantar para eu não esquecer. Você sabe, depois que veio essa consciência, você sabe por que eu entreguei a minha vida para Jesus? Acima de tudo foi ter revelação que Ele era o único Senhor e Salvador, providenciado por Deus. Mas eu tive a consciência, eu precisava entregar minha vida para Jesus, porque eu estava sendo, Elcio, um péssimo administrador da vida que Deus havia me dado. Eu estava acabando com a minha vida. Das mais diversas formas que você possa pensar. Eu tomei minha decisão para Jesus com 19 anos de idade. Então pense o que alguém sem Jesus, até os 19 anos de idade, é capaz de fazer nessa vida. Diante de tantas oportunidades, tantas ofertas do inimigo. Então chegou, pare para você pensar, eu tenho um carro. O nosso carro, ele está, nós compramos em 2013, completou 10 anos o mesmo carro nosso. Olha aqui para mim. O carro, por si só em 10 anos, ele vai se desgastando, sim ou não, gente? Eu preciso fazer alguma coisa extraordinária para ele se desgastar? Não, o tempo vai desgastando ele. Agora imagina, tem um buraco ali, pá, tem um pá, e bate, e amassa, e fura motor, e vai. Preste atenção, se no normal ele vai se desgastando, aí imagine se eu vou acrescentando algumas outras coisas. O que você está querendo falar, pastor? A respeito desse seu corpo e desse meu corpo. Ele por si só, ele vai se desgastando. A cabeça funciona já não o corpo já não funciona na mesma velocidade da cabeça. Para muitos de nós, comigo é assim. Muitas coisas a cabeça, meu irmão. Gente, todo dia eu corro uma faixa de 15 quilômetros na cabeça. Assim como você. Agora pergunta se o corpo responde a tudo isso. Quem está entendendo o que eu estou querendo falar aqui, gente? Então, preste atenção nisso aqui que Paulo está falando. Paulo está falando de algo muito importante. Ele está dizendo, a gente cuida do corpo. O nosso corpo também vai ser um instrumento para glorificar a Deus. Porque ele fala, na medida em que alguém está praticando o pecado, ele está pecando contra o próprio corpo dele. E automaticamente ele está se autodestruindo.
É isso que é uma realidade. Então ele está nos deixando claro isso aqui, que eu acho muito importante. Preste atenção, devemos celebrar a redenção não só por meio de cânticos, mas também por atitudes. Quando reconhecemos que Deus comprou o nosso corpo e cuidamos dele com a consciência de que ele é de Deus, nós estamos cultuando ao Senhor, estamos oferecendo a ele um culto racional. Amém? Agora, da mesma forma, há um culto que é expresso não só por meio de palavras, mas também por nossas atitudes em relação a várias áreas de nossa vida, inclusive também na nossa área financeira. Que deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu não vou perguntar aqui, levanta a mão, nada. Se você é dizimista, escute só. Se você é um dizimista e você está esperando que a bênção venha só por causa dos 10% e não pela forma como você está administrando os 90%, não culpe Deus. Quem entendeu o que eu falei aqui? Deus, eu já dei, agora já... Meu irmão, eu meto os pés pelas mãos com 90%, aí não tem combate. Tiago já disse, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus que Ele a dá liberalmente. Posso ouvir um amém aí? Você entende? Porque senão a gente acaba descarregando tudo em Deus. Deus, eu já fiz a minha parte, faz a tua agora. Aí é como se Deus dissesse, eu quero saber quem é que está gastando dinheiro, é eu ou é tu? Quem é que está se endividando? Ou eu ou é você? Entende? É bom a gente refletir sobre isso, sim ou não, gente? É bom a gente refletir sobre isso. Por quê? Porque a nossa atitude em relação às nossas finanças revelam também o culto que nós estamos oferecendo para Deus, gente. A forma como nós administramos revela o tipo de culto que nós estamos oferecendo para Ele. E eu estou lhe falando isso para todas as áreas de nossa vida. Eu não vim aqui falar exclusivamente sobre isso, não. Eu quero que você pegue o todo e para que você consiga ter esse entendimento junto comigo. Ouça, assim como Deus redimiu o nosso corpo, Ele também redimiu os nossos bens. Porque era assim com o escravo. Entende? Era assim, o escravo se tornava, passava a pertencer ao seu possuidor. E tudo que era dele passava a ser daquele senhor. Então o resgatador chegava lá, pagava a dívida e resgatava tudo. Tudo. As terras, os bens, a família, tudo que eles tinham, resgatava tudo. E tudo passava a ser daquele novo Senhor que o havia comprado. Entende? Passava a ser daquele novo Senhor que havia o comprado. Agora, comece a perceber desde já a diferença. Porque se nós não percebemos, a gente sabe a que conclusão nós vamos chegar? Pastor, grande diferença. Eu era escravo lá, aí vim para cá achando que ia ser livre, aí descobri que eu sou escravo aqui também. Grande mudança. É porque você ainda não conhece o Senhor que lhe escravizava e o Senhor a quem você passou a pertencer agora. Quando tem revelação. Você sabe que a história de José e Potifar, que aconteceu lá no Egito, eu acho que é muito parecido com o que Cristo fez conosco. Eu vou me adiantar aqui, pedir ajuda do nosso pessoal aí. Pega o penúltimo texto da Bíblia aí, por favor. Gênesis 39, 1 e 2. Olha o que está escrito, Gênesis 39, 1 e 2, por favor, meu filho. Preste atenção no que está escrito, porque é exatamente isso que Cristo faz conosco. Olha o que está escrito. Quando José foi levado para o Egito, ele foi o que foi? Vendido pelos ismaelitas que o tinham levado para lá ao egípcio Potifar, oficial do faraó e comandante da guarda. O Senhor estava com José e o abençoou em tudo o que fazia. E ele passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Você entende como Cristo passa a nos tratar?
a diferença entre um Senhor e outro, como aquele Senhor nos tratava e como esse Senhor nos trata. Daqui a pouco eu vou falar mais a respeito disso para você. É muito, eu acho muito tremendo tudo isso aqui que eu estou lhe compartilhando para que a gente tenha esse entendimento. Ouça, assim como Deus redimiu o nosso corpo, Ele também redimiu os nossos bens. Ao nos comprar, Ele resgatou tudo que estava sob o domínio do nosso primeiro Senhor. Logo, da mesma forma como o bom uso do corpo em santidade glorifica a Deus, assim também o bom uso dos nossos recursos financeiros, que são de Deus, o glorificam. Deus é glorificado pelo bom uso dos nossos recursos. Aqui eu quero usar um exemplo para você muito interessante. Gênesis 47, versículos 18, 19 e 23. Me acompanhe aí. Findo aquele ano, vieram a José no ano seguinte e disseram-lhe: não ocultaremos ao meu senhor que o nosso dinheiro está todo gasto. As manadas de gado já pertencem a meu senhor. E nada resta diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra em troca de pão, e nós e a nossa terra seremos o quê? Servos de Faraó. Dá-nos também semente, para que vivamos e não morramos, e para que a terra não fique desolada. Então disse José ao povo: hoje vos tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí tendes semente para vós, para que semeeis a terra. Olha aqui para mim, bem rápido. O que foi que aconteceu com aquele povo? Eles deixaram de pertencer a si mesmos e passaram a pertencer a Faraó. O seu gado, as suas casas, as suas terras, tudo a partir daquele momento passou a pertencer ao rei do Egito. Eles se tornaram servos de Faraó para cuidarem daquilo que era de Faraó. Entende? A vida deles não pertencia mais a eles, pertencia a Faraó. A família deles não pertencia mais a eles, pertencia a Faraó. Os bens deles não pertenciam mais a eles, pertenciam a Faraó. Então eles iriam caminhar com essa luz, com essa consciência. Vamos continuar aqui para a gente entender melhor isso aqui. O que Cristo fez conosco por meio do seu sacrifício na cruz foi algo semelhante. Isto é o que significa redenção. Originalmente éramos, no passado, escute, lá no início de tudo, éramos propriedade de Deus, mas a nossa queda e o nosso pecado nos roubaram isto. Quando Cristo pagou o preço da nossa dívida, Ele nos remiu da mão daquele que havia se tornado o nosso Senhor, o nosso dono, a saber, o diabo. Ou seja, Ele nos comprou. Quando declaramos, escute, que somos servos de Deus, se você for pesquisar o que é que significa a palavra servo no original, significa escravo. Escravo é o mesmo que servo. Então, quando declaramos que somos servos de Deus, nós estamos reconhecendo que não pertencemos a nós mesmos e que tudo o que temos na verdade pertence ao Senhor. Somos apenas mordomos de algo que não é nosso. Queridos, Jó teve revelação disso. Paulo teve revelação disso. Pastor, em que momento Jó revela que ele teve revelação disso? Quando ele perde tudo e ele diz: nu eu saí do ventre de minha mãe e nu eu voltarei. O Senhor Deus me deu, o Senhor Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo teve a mesma revelação também. 1 Timóteo capítulo 6, ele diz: porque nada temos trazido para este mundo, nem coisa alguma levaremos dele. Eu vou lhe dar uma notícia aqui. Aquele ator americano, Denzel Washington, certa vez eu estava vendo uma entrevista dele, um podcast, ele estava falando algo extremamente interessante. Tinha a legenda lá, não é que eu já estou aprendendo inglês, tá? Mas tinha a legenda lá, então eu consigo ler. O que ele está dizendo lá? Não existe um caminhão de mudança atrás de um carro da funerária. Vou repetir.
Não existe um caminhão de mudança atrás de um carro da funerária. Você sabe por que eu estou lhe falando isso? É porque tem gente que está tão apegado àquilo que lhe foi confiado, e parece que quando morrer vai levar tudo junto. Não tem caminhão de mudança, não. Vai ficar. Vai ficar. E enquanto não tiver revelação, que a gente não tinha nem roupa quando chegou, aí vai ficar sendo enganado pelo inimigo. Aí vai ter aquela atitude do Nabucodonosor. Se levanta um dia na sua loucura lá no palácio, olha para tudo que ele construiu e ele diz: porventura, não foi eu que edifiquei tudo isso? Não fui eu que construí tudo isso para a minha própria glória? Aí você sabe o que está escrito logo depois? Veio uma voz do céu que lhe disse: o teu reino é passado de ti, ó Nabucodonosor. Tu irás para o campo, comer capim, vai criar pelo sobre ti, tuas unhas irão crescer, irão passar 7 tempos sobre ti, até que tu reconheças que o reino dos homens pertence ao Altíssimo, e Ele o dá a quem Ele quer. Eu creio que nós não vamos precisar ser lançados no campo para reconhecer que aquilo que nós temos pertence a Ele. Alguém pode dizer isso? O que eu tenho, lembra o nosso irmão Lázaro? Tudo que eu tenho foi Deus quem me deu, foi Deus quem me deu, foi Deus quem me deu. Tudo que eu tenho foi Deus quem me deu. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Isso é maravilhoso nós entendermos isso. Isso é muito bom mesmo. Então, queridos, caminhe comigo em cima desse entendimento. O que fez o rei com o povo? O rei tomou tudo que era deles? Diga comigo, não. Tem alguém aí? Tem, gente. Tem, eu vi vocês. Eu vi vocês. Eu entendi, vocês responderam a minha primeira pergunta. O que o rei do Egito fez com o povo? Ele tomou tudo o que era deles? Diga comigo, não. Pastor, por que você afirma que não? Porque ele permitiu que eles usassem a terra para semear, para plantar e para colher dos frutos e ter mantimento para eles e para toda a casa deles. Você entende? Ele não deixou eles na mão para morrer de qualquer jeito. Tipo assim, eu estou comprando vocês, mas eu não vou deixar vocês morrerem de qualquer jeito, não. Eu vou dar condições para vocês viverem. Espero que você esteja acompanhando esse raciocínio aí. Mas ao mesmo tempo que ele está dando esses recursos nas mãos dele, é como se ele estivesse dizendo: olha, vocês vão continuar administrando a terra que eu estou dando, plantando, colhendo, sabe, tendo semente para semear e pão para mantimento. Vocês vão continuar fazendo isso, mas sempre lembrando que tudo que vocês têm me pertence. Imagina o povo caminhando com esse entendimento. Olha o que está escrito, Gênesis 47, versículo 24. Há de ser, porém, que no tempo das colheitas dareis a 5ª parte a Faraó, e 4 partes serão vossas, para a semente do campo e para o vosso mantimento, e das que as vossas e dos que estão nas vossas casas, e para o mantimento de vossos filhinhos. Ok? Então preste atenção. E o que os egípcios eles fizeram? Eles ficaram reclamando e dizendo que aquilo era injusto. Ah, Faraó, isso é injusto que tu estás fazendo conosco. Não, eles não ficaram reclamando. Olha qual foi a atitude deles. Gênesis 47, 25. Responderam eles: tu nos tem conservado a vida. Achamos graça aos teus olhos, meu Senhor, e seremos servos de Faraó. Eles não estão murmurando, não estão reclamando. Sabe o que eles estão dizendo? Eles estão dizendo mais ou menos o seguinte: olha, nós só estamos vivos por sua causa, porque se fosse por nós mesmos, nós iríamos morrer de qualquer jeito. Aqui nós vemos esse paralelo. As nossas vidas e tudo que temos passaram a pertencer ao Senhor, mas Ele não quis tomar tudo de nós. Ele quis que continuássemos vivendo.
Ele quis que vivêssemos melhor do que viveríamos se não fôssemos mordomos daquilo que pertence a Ele. É como se Ele dissesse: ó, estou entregando nas mãos de vocês, vão em frente, use o que é meu, para que vocês possam viver as suas vidas e continuar produzindo, mas não quero que vocês se esqueçam que são apenas mordomos do que não pertence a vocês. Então, de toda a sua renda, eu quero que vocês me deem uma parte. Aí, quando a gente ouve, pastor, você está falando que está falando de dízimo. Pastor, isso não é justo, isso é injusto esse negócio. Ouça, nós devemos nos regozijar por pertencermos a Ele e por poder servir aquele que redimiu as nossas vidas e não reclamar muitas vezes por termos que devolver um pouco daquilo que Ele tem nos dado, queridos. Isso eu chamo de ingratidão. Entende? Eu chamo isso de ingratidão. Aí muitas vezes alguém diz: pastor, Deus está querendo tirar 10% do que é meu. Não, Deus está permitindo com que a gente fique com 90% do que é dele. Fulano, é verdade que tu já és crente? Sou. Tu já vai dar o teu dízimo para o pastor? Meu Deus, nem bem já cheguei, já estão falando sobre dízimo, já estão falando sobre oferta, já estão querendo tirar 10% do que é meu. Entenda, Deus não está tirando 10% do que é meu. Deus está me dando 90% do que é dele. Para quem isso faz sentido aqui? Deus está nos dando 90% do que é dele, não está tirando do que é nosso, ele está nos dando do que é dele. Escute, muitos ainda não conseguiram compreender que a devolução dos dízimos, ou o ofertar, ou a entrega de qualquer outra coisa para o nosso Deus, é uma forma de celebrarmos a nossa redenção, gente. É uma maneira da gente, sabe, chegar com alegria e dizer: meu Deus, eu não merecia, eu não tinha, eu estava perdido e fui achado, estava morto e Ele me deu vida, Ele mudou a minha sorte, perdoou os meus pecados, me deu a esperança da vida eterna. Entende? Isso é para produzir alegria no nosso coração. Escute isso que eu vou lhe dizer. Se você quiser depois olhar mais sobre isso, pode. Mas eu tenho chegado à seguinte conclusão: dízimo não é nem semente nem pão. Pastor, então o que é dízimo? É uma verdadeira expressão da minha gratidão. Olha como José fez com os filhos de Israel. Olha, vocês vão pegar 1/5, ou seja, eles lá, 20%. Esses 20% vocês vão dar para Faraó. A 4ª parte vocês vão usar para que tenham semente e mantimento para vocês. Então é como se ele estivesse separando: olha, não, isso aqui é sagrado, isso aqui é para Faraó. Essa outra parte vocês vão usar para que vocês tenham semente para continuar plantando e vocês possam ter mantimento para vocês e para a vossa casa. Então ele separa. Então por isso que eu lhe digo, por que eu digo que se for semente, a pessoa diz: pastor, eu posso semear onde eu acho melhor para semear? Aí a casa do tesouro fica fora muitas vezes dessa coisa, porque eu quero administrar como eu vou semear e aonde eu vou semear o dízimo. Pastor, mas será que não é pão? Se for pão, eu vou comer tudo. Porque ele diz que pão é para mantimento. Então semente eu posso semear no lugar errado, e pão é para mantimento. Então quando eu digo não dízimo, é uma expressão da minha gratidão. Então eu não vou considerar nem como semente nem como pão. Tem alguém entendendo aí? Amém? Todos que entendem o plano da redenção devem ser conscientes de que eles, seus familiares e tudo que eles têm não pertencem mais a eles, e sim àquele que os comprou pelo seu próprio sangue. Aí, como ele disse agora, alguém poderia dizer: pastor, isso é trocar 6 por meia dúzia. Antes éramos escravos e agora escravo de novo. Não, Jesus é o nosso resgatador parente. E pastor, e como é que ele nos trata? João capítulo 15, versículo 15, Jesus disse: já não vos chamo servos,
porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Qual é o seu senhor que chama servo de amigo? Você sabe o que Jesus, como nosso Senhor, vai fazer conosco? Quem já leu aquele versículo na Bíblia que fala que lá no céu vai ter a mansão celestial e vai ter aquela dependência atrás de empregada? Quem já leu esse versículo? Olha aqui para mim. Você sabe onde eu e você vamos morar? Junto com o nosso Senhor. Não vai ser aqui e o nosso Senhor lá. Não. Jesus disse: olha, eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e preparar lugar, eu voltarei. E vos receberei, escuta aí, vos receberei para mim mesmo, a fim de que onde eu estou, estejais vós também. Então pense no Senhor desse, gente. Num Senhor desse que não nos trata de uma forma tirana, que nos trata com amor. Amém? Então esse é o nosso Senhor e eu quero concluir. Vou pedir que você fique de pé, por favor. Fique de pé. Preste atenção nesse texto aqui que é muito precioso. 1 Crônicas, eu quero que você preste atenção. 1 Crônicas, capítulo 29, do versículo 14. Perdão, do versículo 10 até o 14. Olha como está escrito. Então, ali em frente de todo o povo, o rei Davi louvou a Deus, o Senhor. Ele disse: ó Senhor, Deus de nosso antepassado Jacó, bendito sejas para sempre. Tu és grande e poderoso, glorioso, esplêndido e majestoso. Tudo que existe no céu, escute, tudo que existe no céu e na terra pertencem a ti. És o rei, o supremo, governador de tudo. Toda riqueza e prosperidade vem de ti. Tu governas todas as coisas com o teu poder e a tua força, e podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Agora, nosso Deus, nós te agradecemos e louvamos o teu nome glorioso. No entanto, o meu povo e eu, escute, não podemos de fato te dar nada, pois tudo vem de ti, e nós somente devolvemos o que já era teu. Vou repetir essa última parte. No entanto, meu povo e eu não podemos de fato te dar nada, pois tudo vem de ti, e nós somente devolvemos o que já era teu. Amém? Eu quero que de pé você ouça essa história aqui. Acho que alguns talvez me ouviram já contando, mas por favor, eu quero que você ouça de novo. Eu ouvi certa vez a respeito da história de Alexandre o Grande, que me chamou muita atenção. Há vários questionamentos sobre a forma como ele morreu. Alguns chegam até a dizer que ele morreu de uma infecção intestinal, mas não sei. Mas escute isso aqui, o detalhe. Quando Alexandre o Grande, que conquistou tudo que ele pôde conquistar, foi um dos maiores conquistadores da história, quando ele estava às vésperas da sua morte, ele chama o comandante do seu exército e lhe diz o seguinte, escute o que ele disse: eu quero que quando eu morrer, os melhores médicos da terra carreguem o meu caixão até o cemitério. Segundo desejo, eu quero que as minhas riquezas que eu adquiri, eu quero que elas sejam todas jogadas no caminho por onde vai ser, o meu corpo vai ser passado, conduzido até o cemitério. E o terceiro desejo, eu quero que vocês deixem as minhas mãos para fora do caixão, que na medida em que eu for sendo levado, elas vão balançando. Quando ele terminou de falar, o comandante do exército dele perguntou: meu senhor, por que o senhor está me pedindo essas coisas para eu fazer? Por que esses desejos? Ele disse: eu quero que os melhores médicos da época levem o meu caixão até o cemitério, para que todos saibam
que diante da morte não existe médico que possa dar uma solução. Por que que eu quero que as minhas riquezas sejam colocadas no caminho por onde vai passar o meu corpo até o cemitério? É para que todos saibam que nada nós trouxemos para este mundo, nem coisa alguma levaremos dele. E porque o Senhor quer que as suas mãos elas vão balançando do lado de fora? Porque é para as pessoas saberem que de mãos vazias nós viemos para este mundo, e de mãos vazias nós iremos partir dele. Eu estou lhe dizendo de alguém, falando a história de alguém, que eu não tenho nenhum pingo de certeza que ele teve um encontro com Jesus e revelação do plano de redenção. Mas ele nos ensina essas 3 lições tão preciosas, que se a gente entender e decidir viver, eu quero lhe dizer que a nossa vida aqui na terra, ela pode ser totalmente diferente, por causa daquilo que nós vamos passar a viver, baseado no entendimento que nós temos.